obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o Sr. Luís Rodrigues. Nós, por parte do PCP, propusemos que fosse realizada esta reunião, tendo em conta, numa primeira fase, do ponto de vista da análise dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, obviamente pela função que exerceu enquanto Ministro da Educação no anterior Governo, e mais tarde pela constatação que tivemos de que a Sra. Exerceu funções nomeada pelo Governo PS Guterres, por assim dizer, em 2001, nomeada, salvo erro, pelo Sr. Ministro de então, Mariano Gago, no âmbito da Comissão Interministerial para a Sociedade de Informação. E por essa vertente, no chamado Grupo de Trabalho MTS. E, portanto, as questões que eu gostava de começar por lhe colocar, e o testemunho que gostava de obter em termos das informações que aqui nos pode prestar, tem a ver com, fundamentalmente, três vertentes. A vertente do programa é escolas, enquanto desempenhou funções como Ministro da Educação. Logo a seguir, o programa é Escolinhas, o chamado Computador Magalhães, e terminando com o início, neste caso, terminando com o mais cedo, essa intervenção que desempenhou no Grupo de Trabalho MTS em 2001. Em relação à primeira questão do programa é Escolas, nós constatamos desde o início, aliás, nessa altura, já em 2007, 2008, esta matéria foi muito evidenciada, notamos uma ausência muito clara, muito evidente do Ministério da Educação no conduzir do processo que resultou no programa E-Escolas, nos computadores portáteis, sendo este um programa, como o próprio nome indica, mas pela própria vocação e pela própria orientação da iniciativa, obviamente muito voltado para o contexto educativo, para a comunidade educativa, estudantes, professores, etc. E nós verificamos que, quer do ponto de vista pedagógico, curricular, quer do ponto de vista dos conteúdos dessa iniciativa, até mesmo ao nível dos programas e dos conteúdos dos próprios computadores, são muitas as vozes que consideram ter sido, logo nessa altura, uma oportunidade perdida, tendo em conta a inexistência de uma adequação específica para o contexto educativo, ao contrário do que, e registre-se esta nota positiva, durante vários anos vinha sendo a prática muito comum no Ministério da Educação. Pela primeira vez em muitos anos, aparece, ligado às escolas e à comunidade educativa, uma distribuição de computadores que não tem software livre, por exemplo. Coisa que sempre acontecia nas iniciativas voltadas para as tecnologias de informação no Ministério. As TIC nas escolas e o material informático para as escolas tinha sempre uma componente pedagógica e de informática de alternativa em termos de oferta com o software livre que aqui desapareceu. O Dr. Mário Franco, Presidente da Fundação para as Comunicações Móveis, disse aqui nesta sala, na reunião que teve connosco, que o papel do Ministério da Educação, nessa altura, basicamente era certificar e validar a entrega e a faturação da entrega dos computadores portáteis. No programa E-Escolas, gostávamos então de perceber qual foi o enquadramento que permitiu esta ausência da parte do Ministério da Educação relativamente ao lançar deste programa, embora saibamos todos que o ponto de partida era um concurso público e um negócio desenvolvido em sede do Ministério das Obras Públicas, com a licença dos telemóveis de terceira geração. Mas a tal coordenação interministerial, gostávamos de ouvir o seu testemunho sobre as razões que levaram a essa inexistência, do ponto de vista concreto, na coordenação e na execução. Depois, ligado a isto, a própria intervenção que teve, a presença que teve no próprio lançamento do E-Escolas.
porque associou-se a essa iniciativa, solidariamente como membro do Governo, eu presumo, mas num quadro de menor participação, por exemplo, do que veio a ter depois com o Magalhães, com o computador Magalhães e com as escolinhas. E nós sabemos, e já foi aqui confirmado, que o Ministério da Educação teve uma intervenção mais próxima, mais ativa, no processo do Escolinhas, do programa Escolinhas, razão pela qual, inclusivamente, terá sido conseguido uma norma de oferta simultânea de software, incluindo sempre o software livre. Razão pela qual terá sido encontrada uma oferta de conteúdos voltados para a utilização do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista curricular, mas, e esta tem sido uma crítica colocada com muita veemência também por vários especialistas, do ponto de vista curricular, pouca utilização e do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, pouca consequência teve em concreto na vida da escola, dentro das salas de aula. Gostava de perguntar então qual foi a razão, no seu entendimento e no testemunho que tem de informações para nos dar, qual a razão para essa diferença de situações quanto à participação do Ministério da Educação entre o programa E-Escolas 2007-2008 e o programa E-Escolinhas 2008-2009. E a forma como se conduziu à solução única do Magalhães. É que a partir do momento em que o Ministério da Educação passa a ter neste processo um envolvimento mais direto e tem uma participação mais ativa, uma intervenção nas linhas de orientação que presidiram à opção e às opções em concreto do programa Escolinhas, é preciso clarificar qual foi, do lado do Ministério da Educação, o desenvolver do processo que resultou na forma como se conduziu a esta solução de sentido único. Porque ainda ontem, nos últimos 2 dias, nomeadamente, os representantes dos operadores de telecomunicações que supostamente faziam a escolha do computador, disseram-nos da forma mais clara que pode haver que a opção para entrega imediata, estávamos no início do ano letivo, as coisas tinham que arrancar, a pressa foi dada por parte da Fundação e do Ministério, para entrega imediata havia ou Magalhães ou Magalhães. E, portanto, as pessoas que estavam ligadas a este processo escolheram, vai-se lá saber porquê, o Magalhães. Isto tem a ver com especificações técnicas e normativos de seleção que foram desenvolvidas e definidas em articulação pela Fundação e, presumo eu, pelo Ministério. E eu gostava de saber porquê o sentido da opção que acabou por se verificar, já depois de se ter apresentado publicamente o Magalhães, com a presença e o alto patrocínio do Governo alguns meses mais cedo.